Olá, pessoal! Chegando para mais uma live para a nossa série Mudanças de Impacto. Hoje nós vamos falar sobre o poder das redes colaborativas no combate ao Covid-19. Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui o José Alfredo Narras, que é o presidente da Parceiros Voluntários, é uma organização que, olha ele já chegando aqui, que trabalha para engajar pessoas e instituições na transformação da sociedade. Atenção. E ele. Tudo bom, Tudo bem, José? querida? Como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo, né? Verdade. Quando eu ia, Você não eu para, não paro, e quando eu estava indo aí já para visitar, teve essa questão toda do Covid, e aí já. já não nos vimos Não, mais, né? não. Eu já estava começando a falar aqui que o nosso papo hoje é sobre esse poder, né, das redes colaborativas, e na verdade a gente está falando do poder do voluntariado, né, e a Parceiros Voluntários vem já há muitos anos realizando esse trabalho aí de engajar as pessoas, né, sociedade civil e instituições também em todas as questões que a sociedade, que temos como sociedade, né, que a gente pode resolver se fizermos esse movimento conjunto, né? Como é que está agora, nesse momento, né, nesse momento surreal que a gente está vivendo, né, como é que está Parceiros Voluntários, como é que você está, como é que está sendo esse seu momento? Me fala. Bom, eu acho que esse é um momento de aprendizado para todos nós, né? Eu acho que jamais, nunca imaginei na minha vida estar passando por uma situação dessa. E, ao mesmo tempo, é um momento também que a gente pode olhar sobre dois aspectos, né? Eu posso olhar sobre um aspecto negativo, um aspecto de escassez, mas eu também posso pensar sobre um outro aspecto de oportunidade, de reflexão. Então, eu tenho olhado muito isso, inclusive com o time da Parceiros Voluntários, sobre esse outro olhar. Que é um momento que está provocando que a gente também repense as nossas atitudes, né? E veja que, olha, dá para fazer, dá para continuar e a gente tem que olhar para um lado positivo. Eu só quero te corrigir que eu não sou presidente da Parceiros Voluntários, eu sou superintendente da Parceiros Voluntários, né? Ok. E eu quero te contextualizar um pouco sobre essa questão. Por que eu quis falar, a gente bater um papo um pouco sobre essa questão das redes colaborativas? E aí eu vou contextualizar um pouquinho sobre a própria Parceiros Voluntários. Aí você vai me interrompendo, tá, Ana? É um bate-papo, né? Não, por Então, favor, aqui é você que vai falar. tá A gente quer te legal. ouvir. Combinado. Então, assim, a Parceiros, quando ela nasceu lá em 97, então a Parceiros fez 23 anos de idade. Ela nasceu muito com esse foco na época do voluntariado. Realmente era conectar pessoas para as organizações sociais, para aquelas demandas que a sociedade precisava. Então, a gente nasceu muito com esse DNA. Ao longo do tempo, a gente foi modificando, a gente foi ampliando muito o nosso leque de atuação e começando a trabalhar com diversos, assim, stakeholders. Então, a gente começou a trabalhar com as empresas, pensando de que forma a gente poderia engajar essas empresas dentro dos movimentos, fazendo a conexão delas para que elas pudessem disponibilizar aquilo que elas sabiam realmente para os projetos sociais. Começamos a trabalhar com as escolas, trabalhar com o governo. Então, a gente foi desenvolvendo uma série que, na ocasião, a gente chamava de programas, né? E naquela ocasião, a Parceiros ela tinha até um posicionamento que chamava assim, que era, você quer ajudar, a gente sabe como. Por que eu estou te trazendo isso? Porque há 3 semanas atrás, a gente mudou o nosso posicionamento e desde o ano passado, a gente veio fazendo um trabalho de inovar o nosso processo próprio, inovar parceiros voluntários. E isso vem muito ao encontro daquilo que eu estou te falando agora, a questão das redes colaborativas. A Parceiros começou a entender que, olha, a gente tem diversos clientes hoje nas comunidades e a gente não pode mais pensar em levar soluções prontas. A gente tem que pensar em co-criar soluções de acordo com as demandas que tem na comunidade. Então, voluntariado ele é meio, mas nem sempre é só o voluntariado que a gente pode ajudar a construir para resolver um problema de uma demanda social em um território. Então, a Parceiros, ela fez assim, ó, ela chacoalhou tudo que ela fazia e ela entendeu que a gente
precisa vir agora para um novo olhar que a gente, somente juntos, a gente vai conseguir mudar as realidades dos territórios e a gente precisa, sim, passar por um processo de cocriação, de juntos cocriarmos novas soluções. Então, hoje, muito mais que voluntariado, a Parceiros hoje ela está fazendo o quê? Ela está sentando com seus clientes, sejam elas pessoas, as próprias outras organizações sociais, as empresas, as escolas, ouvindo as dores desses públicos em relação ao bem social, e aí a gente está regimentando parceiros para construir novas soluções. Tanto é que legal. Me diz uma coisa, só desculpa, só uma pergunta. Isso vocês fizeram essa mudança agora no ano passado? No ano passado. Isso não foi em função desse momento? Não, nada disso. Foi até uma coincidência. A gente começou no ano passado esse movimento e a gente reestruturou. Quando foi há mais ou menos 2 meses, a gente começou, há um mês propriamente dito, antes de estourar a questão do coronavírus, a gente foi olhar, bom, e agora? Vamos olhar o nosso posicionamento. E aí nós começamos, então, uma discussão com o pessoal e aí a gente entendeu que, olha, o que a Parceiros faz? O que a gente poderia promover? A gente falou assim, olha, eu entendo que a Parceiros ela tem uma capacidade de conectar diferentes atores e fazermos a transformação aí social, ou desenvolver soluções para impactar positivamente. E aí ali nasceu o novo posicionamento da Parceiros, que é Só Juntos. Então é hashtag Só Juntos. E foi uma coincidência, porque aí logo começou a ter a questão do Covid-19, do coronavírus aqui estourou no Brasil, e aí todo mundo começou a falar todos juntos, e a Parceiros já tinha mudado seu posicionamento. E aí a gente acabou lançando um filme, mais ou menos há 10 dias atrás, em que a gente faz uma provocação, né, para as pessoas pensar, olha, não adianta a gente ficar pensando no conceito, ou eu penso no lado econômico, ou eu penso no lado social. A gente tem que pensar que a gente tem que ir para frente, a gente tem que ir adiante, a gente tem que sair dessa polarização. Maravilhoso. E somente juntos, e só juntos, que a gente vai conseguir sair e enfrentar todos esses desafios. E aí a gente faz algumas provocações, né? Avós em casa, netos não estão na escola, mas aí só juntos temos família. Então, assim, a gente entende que é importante essas regras de isolamento, mas a gente tem que pensar que a gente tem que mudar a nossa atitude. E aí, por isso que eu fiquei muito feliz quando você chamou a gente para bater um papo sobre essa questão das redes colaborativas. Porque o que é uma rede, né? É uma coisa que a gente vem falando há anos e anos e anos a parceiros voluntários. A rede é quando eu tenho uma capacidade de unir eu como pessoa, você, empresas, outras instituições, governo, e a gente pensar num objetivo comum e todo mundo trabalhar em prol de atender essa necessidade. E é rico porque a gente tem percebido isso neste exato momento, essa criação das diversas redes colaborativas. E a gente tem um fator muito... Vocês sentiram aumentar isso dentro da Parceiros, por exemplo? Sensivelmente. Tanto é que você olha, e se você fizer uma pesquisa, ontem mesmo eu estava dando uma olhada na internet, a quantidade de redes colaborativas que nasceram por conta de minimizar os impactos. Então, assim, imagina, quando que você imaginou que, por exemplo, teve uma ação aí que empresas concorrentes estivessem pensando em se unir para promover soluções, né? Ou empresas de segmento completamente diferentes, como aconteceu. Me parece que a Gerdau juntou com a Votorantim e o Albert Einstein construindo um hospital aí em São Paulo. Então, assim, isso para mim é um conceito de rede, que quando as pessoas saem daquela posição delas, né, do individual, e partem para o coletivo. Isso está sendo muito rico nesse momento. E o legal é que a gente tem a gente tem uma coisa muito bacana que é o digital, né? Assim, eu acho que o digital ele está ajudando e contribuindo muito. Porque esse dia eu estava pensando, imagina se não tivesse nada, se não tivesse internet, não tivesse essas conexões. Como é que a gente estaria fazendo, né? A gente ia dar um jeito, porque eu acho que o ser humano é um cara inteligente, né? Mas ela tem facilitado muito esse processo. Então, eu acho que a gente vive... Eu não estou julgando o momento do Covid, mas eu entendo que a gente vive uma situação hoje que as pessoas estão olhando de uma forma diferente e nós temos uma oportunidade e a gente tem um grande fator,
que são as redes sociais. Quer dizer, então, hoje esse mundo virtual, as internets, elas permitem que a gente consiga fazer rapidamente, a gente consiga constituir uma rede colaborativa, sabe? Você acha que tem uma questão que sempre falam, né, que na nossa cultura, a cultura brasileira, as pessoas não se engajam muito, né? A gente fala, a gente é um povo hospitaleiro, vamos dizer assim, né? Enfim, que tem um olhar para o outro, que gosta da conexão, mas que não se engaja quando é uma proposta de mudança de comunidade, que ele tenha que se comprometer, né? Num nível que seja. A gente está falando aqui da tecnologia, que hoje você pode sim ser voluntário, ser um parceiro, né? Mesmo sem precisar estar em loco, atuando no front, vamos dizer assim. Você acha que existe isso mesmo? Ou é só uma ideia que a gente tem, talvez porque realmente um grupo não faça isso, né? Olha só, o ano passado até saiu uma pesquisa que é aquele índice de generosidade, né? Que todo ano ele é mensurado. E ele mede a questão da capacidade de você fazer uma atividade voluntária, de você fazer uma doação em dinheiro e de você fazer uma ajuda, fazer alguma ajuda pontual para uma pessoa na rua. O nosso índice de generosidade ele caiu. O brasileiro deixou de ser, ele diminuiu assim a capacidade de generosidade dele. Ele já teve índices melhores e o nosso índice a gente caiu acho que 30 posições no ano passado. E aí, lógico, e capacidade de doação em dinheiro, isso, capacidade de doação em dinheiro. E é lógico que no ano passado isso teve uma queda, por quê? Primeiro que a gente não tem a cultura da doação de recursos financeiros. Isso começa a mudar agora e isso impacta negativamente. Segundo, o brasileiro ele é solidário, sim. Tanto é que você vê que quando tem momentos como agora, do Covid, as pessoas acabam se ajudando. Mas a gente não tem aquela cultura, que é aquilo que a Parceiro sempre pregou ao longo desses 23 anos, o voluntariado organizado. O que é isso? Quando a gente fala que a gente vai ser um voluntário e você vai atuar num projeto social, numa causa, a gente fala o seguinte, olha, você está assumindo um compromisso com aquela organização. Você está assumindo um compromisso com aquela pessoa que ela é beneficiada pela tua ação voluntária. Então, se você assumir um compromisso que você vai fazer lá uma vez por semana, ou eu vou me dedicar a cada 15 dias, eu vou lá fazer uma ação, então você está assumindo um compromisso. E aquela organização social que está te recebendo como voluntário, ela também passa a contar com aquele teu recurso. Então, é importante a gente ter isso. E aí, nisso, eu acho que a gente tem assim, um longo caminho ainda a percorrer, dessa questão do voluntariado organizado, né? Assim, então, sim, o brasileiro ele é solidário, mas eu acho que nós somos todos um voluntário em potencial, só que eu acho que a gente ainda tem um gap aí para trabalhar essa questão do voluntariado realmente organizado e efetivo, sabe? Eu vou por aí, É sabe? uma coisa mesmo de organização, De organização, talvez, né? né? Então, o que a gente percebe, então, assim, quando a gente vem falando de redes colaborativas, né, e aí eu retomo um pouco essa questão do que está acontecendo com o Covid, eu tenho percebido redes muito bacanas sendo criadas. Então, tem uma rede de arquitetos, por exemplo, Brasil todos eles criaram um site, eu estava dando uma olhada ontem, que você consegue mapear projetos, ações sociais que estão acontecendo, de que forma você pode se engajar. Né? Ações, então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um grupo que criou um grupo de WhatsApp, eles já estão em mais, acho que de 200 pessoas, em que eles estão trabalhando diretamente com moradores de rua, então eles acabam se ajudando, acabam, então, fazendo sanduíche para levar nos finais de semana. Por quê? O que está acontecendo aqui, né? E eu acredito que em São Paulo também. Os moradores de rua, na realidade, com essa queda do fluxo de pessoas nas ruas, eles não têm para quem pedir doação. Né? Então, eles não têm para quem pedir. Então, o que acontece? Aí, para eles, e eles não são vistos. Então, o que aconteceu aqui? Para eles serem vistos, eles ficaram todos juntos numa praça, que chama Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre. Então, tudo aquilo que a área de saúde prega para a gente não fazer aglomeração, eles fizeram o contrário. Então, você tem lá numa praça mais de 200 moradores de rua. Mas por que eles fizeram isso? Não é porque eles querem, é porque, na verdade, para eles serem vistos, entendeu? Porque eles também não conseguem acessar hoje. Mas o que esses voluntários estão fazendo? Eles criaram uma rede, todo final de semana eles fazem uma arrecadação, eles levam
sanduíches e alimentação para esses moradores. Isso tudo é feito pela internet. Então, olha a riqueza que a gente tem hoje dessas possibilidades. O que a tecnologia hoje está oportunizando para a gente? Então, é aquilo, né? Eu fico feliz em quando eu vejo isso tudo florescendo assim, porque, poxa, a gente está sabendo aproveitar isso tudo que está posto. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Eu posso usar para o bem, eu posso usar para o mal, né? As redes, essa questão do digital. Então, poxa, isso é uma oportunidade para a gente usar para o bem. Então, assim, tem muitas coisas legais acontecendo. Eu estava... A Raizen também é aquela empresa que é uma das zonas da Shell, também fez uma rede colaborativa com a Natura, com a IP também, então fabricando álcool gel, produtos de higiene. Então, assim, são N, se você olha, tem N exemplos de redes que estão sendo criadas. E aí que é muito Sim, bacana. a gente tem acompanhado. Né? É muito bacana e dá uma esperança realmente assim. A gente fala, o mundo mudou porque teve aqui uma ruptura aqui, né, nesse momento de a gente entender que existe uma ameaça que até então a gente não via, né, como uma ameaça, mas é uma crise que vem já, tem crises que antecedem essa crise, né, falando sobre sociedade, né, e que poderiam ser evitadas também se houvesse uma mobilização, né, por parte de todos os atores da sociedade, né? A gente fala muito isso do impacto cívico, né, socioambiental, não é só o impacto social ou ambiental, é o impacto que cada um tem, né, na sociedade, e o poder que a gente tem, né, como indivíduos e como, enfim, qualquer ação, se uma pessoa faz um sanduíche, né, ela está transformando mesmo a história, a vida daquela pessoa, porque você não só alimenta, né, no sentido mesmo da comida em si, mas também alimenta de esperança, alimenta de realmente de olhar e ver que é possível, que a gente pode contar um com o outro. Tudo assim, claro, a gente fica mobilizado no momento, né, e o desafio é permanecer com essa consciência, né, José? É justamente isso. Eu acho que o nosso grande desafio é isso tudo que a gente está vivenciando, que a gente aprenda com isso, sabe? Eu acho que assim, a gente está tendo uma oportunidade, né? Eu acredito eu tenho uma crença espiritual que a gente está recebendo sim uma oportunidade de fazer uma reflexão, né? E aí eu tenho que ver o que eu quero fazer com isso. Eu posso sair fortalecido e transformado, né? E essa é a minha expectativa, que a gente realmente saia transformado disso tudo que a gente está vivendo e é entender assim, olha, esse é o nosso papel, assim. Então, a gente fala muito da responsabilidade social individual, né? Que cada um de nós, não adianta eu transferir a responsabilidade social para ti. Começa comigo. Então, hoje de manhã eu tive a oportunidade de participar de um webinar e a gente estava falando sobre a questão do público idoso, e aí a gente estava comentando, olha, se eu não começo no meu núcleo chamado família, ter uma relação, né, com as pessoas que estão no meu entorno, que são os idosos, como diz os longevos, como é que eu vou cobrar isso para fora? Então, assim, eu preciso primeiro me transformar. Então, assim, a gente fala que tudo nasce nesse núcleo chamado eu. Então, quando eu me transformo, eu tenho uma capacidade, então, de também te ajudar a transformar. Então, eu me transformo, eu transformo as pessoas que estão ao meu lado, eu transformo aí o meu bairro, as minhas comunidades. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho uma expectativa que tudo isso que a gente esteja passando, que realmente toque fundo em cada um de nós e promova essa nossa transformação individual. Porque senão vai passar, né? Assim, e aí, depois desse Covid, eu não tenho dúvida, outras coisas poderão vir, entendeu? Assim, então, eu entendo que isso é uma oportunidade de reflexão para todos nós. As coisas mudaram, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. A gente tem visto que o campo digital, realmente, a gente fala, quem não entrou agora foi obrigado a entrar nesse mundo digital, né? Porque o Covid nos forçou. Tem coisas que não voltam. Eu só tenho... A minha esperança é que realmente a gente tenha uma transformação. Porque o meu medo é que às vezes as pessoas têm uma transformação só pelo lado econômico, sabe? Pensar, eu não preciso mais ser escritório, eu não preciso mais ser nada, porque no final tudo digital resolve, sabe?
Aí não precisa mais ser tanto funcionário, porque o digital resolve. E aí a gente começa a olhar pelo lado do econômico, sabe? Essas reflexões, e a gente não olha pelo lado do social. Então, mas eu entendo que isso vai ser é uma oportunidade que a gente está passando de reflexão. Se você pensar, não é à toa que a gente está vivendo isso, né? E por que nós, especificamente, né? Porque você citou que você tem esse lado, né, espiritual, estamos aqui, nessa era, nesse momento, né? Porque a gente tem um papel, eu acredito nisso, né? Todos nós somos protagonistas dessa era, então, para o bem e para o mal. Assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Do ponto de vista mesmo pessoal, porque eu acho que essa reflexão que você colocou muito bem, né? É assim, quando eu falo sobre qualquer problema relacionado à sociedade, o que eu estou fazendo, né, que está mudando isso, ou que está, na verdade, mantendo isso, né, de uma forma que eu vejo que não é positiva. Então, eu tenho, sim, como fazer algo. Agora, é claro que é um processo, né, que às vezes a gente até por, enfim, vários motivos, né, às vezes um conforto, você vive num, né, você tem um privilégio, e normalmente é assim mesmo, né, você não enxerga, né, alguma coisa que está fora da sua bolha, né? Mas eu tenho falado isso porque a minha experiência no circo está fazendo muitas fichas caírem, né? É assim, né? E convivendo com vocês, né, entendendo todo um olhar de pessoas que estão realizando, sim, mudanças, realizando movimentos, né, que não são fáceis, né? Que demandam, né, uma energia, uma força, porque para que isso seja viabilizado, né? Mas é o que você falou, tá aí e tá para gente fazer acontecer, né? Eu acho que é o momento mesmo. Eu acho que todos nós temos que sair disso, né? Com uma atitude que é uma atitude que já deveria ser, né, parte da nossa vida, de protagonismo no sentido de engajamento. O que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho um papel aqui, né? Porque o mundo mudou. Pode não ser assim, né? Vai mudar radicalmente, mas mudou porque abriu-se uma nova agora possibilidade mesmo de ameaça, né? Sim, É e aí isso. a gente acaba sendo provocado para fazer ter uma atitude, né? Porque a gente acabou sendo provocado por conta do Covid de tomar uma atitude em relação a tentar resolver, minimizar esses problemas, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, sabe? Quando a gente fala aqui na Parceiros, da importância da... Porque a gente fala que a gente tem um pensar, né? Um sentir, um dizer e um agir. É importante que tudo isso esteja em consonância, porque às vezes você pensa, mas você não age da forma como você pensa, né? Assim, então, às vezes você vai lá e faz o discurso do bem, da responsabilidade social individual, mas você sai ali do cívico e você não está nem aí para uma pessoa que está, você não é nem capaz, por exemplo, de ajudar uma pessoa cega a atravessar uma rua. Então, do que adianta você não ter isso tudo em consonância, né? Assim, então, isso eu aprendi muito na minha vivência na Parceiros, porque eu vim de uma história, né, que até antes de eu entrar nessa área do social, eu trabalhei muito tempo na área de bebidas. Eu trabalhei muito tempo na Ambev, então eu trabalhei numa área comercial, em que a competitividade é muito forte, né? Naquela época que o mercado então assim, era muito competitivo e é ainda. E aí eu tive a graça de... E o que fez virar a sua chave? O que fez você sair disso? Na realidade, assim, eu acho que me foi oportunizado, sabe, Ana? Hoje eu tenho essa convicção. Me foi oportunizado pegar, assim, e aí o que eu acho que foi legal, porque eu peguei aquilo para mim, né? Assim, eu poderia ter entrado, foi muito difícil eu fazer essa virada, mas Imagino. eu entendi aquilo como uma oportunidade. Hoje eu enxergo, né? Ou pelo menos me induziram a entender isso e hoje eu vejo assim, nossa, eu não seria mais capaz de voltar para o segundo setor, assim, no sentido de competitividade, de trabalhar sem um propósito, né? Então, eu agradeço isso. Isso foi um presente que eu recebi na minha vida, porque quando eu fui acabar entrando nessa área do social, eu resolvi mudar, eu já estava muito cansado, já eram 8 anos trabalhando nesse mercado, e aí eu resolvi parar. Só que aí eu fiquei uma semana sem trabalhar e eu fiquei maluco. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário, na Parceiros Voluntários.
E ali na Parceiros, eu conheci a dona Maria Helena, que era até a presidente da Parceiros. Semana passada, teve um processo de transição, né? Ela fez um processo de sucessão já, pensando na perenidade da instituição. E ela conversou comigo e perguntou se eu não queria ajudar a trabalhar desenhando o processo para parceiros voluntários. E ali eu comecei a trabalhar em 2004 e estou até hoje. Então eu entrei como voluntário, fui gerente, fui coordenador, fui consultor e aí hoje eu sou superintendente da Parceiros. E é muito rico isso, né? Assim, então, eu falo, para mim, eu ganhei esse presente na minha vida, né? Assim, então eu sou muito feliz por ter isso, assim. Gosto muito do que eu faço realmente e quando eu vejo na ponta assim, aquilo que a gente tem capacidade. Eu não estou falando só de mim, do José, eu estou falando de todos nós. Então, quando a gente pega lá no Cívico, todas aquelas organizações, a turma toda que está trabalhando com propósito de impacto social, e quando a gente enxerga lá na ponta aquela vida que a gente transformou, sabe? É muito legal. É muito diferente de tudo que Ou, né? É muito diferente. Então, assim, eu sou muito agradecido a isso, né? Assim, agradecido a ter sido oportunizado para mim isso. E aí é legal. e o que você espera pensando já nessa sua vivência, nessa sua experiência, nessa, né, sua transformação mesmo, né? Porque eu acho que é um processo que a gente vai vivendo de transformação pessoal, né, e colaborativa, né? Como é que o que você gostaria de ver, né, na Parceiros Voluntários? A gente está vivendo nesse momento que é um momento de repensar e eu acho que até, para mim, assim, gente, a gente não pode mais perder tempo com coisas que não fazem sentido, né? O que você falou, essa polarização, né, uma discussão que não é para o todo, né? Como é que a gente sai desse lugar, né? Como é que você imagina essa força, né, da Parceiros Voluntários nesse momento que se abre aí, né? Para a gente Eu, realmente fazer uma o mudança. que que eu vejo, né? Eu vou falar o seguinte: as nossas instituições, e aí são todas, elas são feitas por quê? Por pessoas, né? Assim, então, eu falar que parceiros voluntários espera, eu estou me enganando e estou falando uma coisa errada, porque na realidade, a parceiros ela é feita por pessoas. As empresas são feitas por pessoas, as organizações sociais são feitas por pessoas. Então, lógico, como desejo, a gente fala assim, um dia a gente perguntou o que seria o grande desejo da parceiros voluntários? Ela não existir. Por quê? Porque se eu tenho uma instituição que quer trabalhar para fomentar o bem-estar social e a sociedade ainda precisa de agentes que precisa fomentar isso, juntar, criar pontes para as pessoas buscarem o bem social, não é legal. Então, assim, se um dia parceiros deixar de ter razão dela existir, olha que coisa legal. Olha que presente que você vai ter. Puxa, a parceiros não precisa mais existir, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas absorveram de uma tal forma que elas não precisam de um outro agente para fomentar, para engajar, para mobilizar. Porque as pessoas entenderam que isso é um papel teu como cidadão. Então, eu falo assim, poxa, o nosso desejo é maluco, né? Mas é dos projetos sociais. Vai ser muito legal o dia que a gente não precisar mais existir. Porque aí a gente mudou a atitude das pessoas, entendeu? Assim, então, isso seria o nosso grande desejo. Eu, como indivíduo, como pessoa, eu gostaria muito, eu gosto muito que, e assim, a gente está vivenciando isso, só para voltar nesse conceito das redes colaborativas, né? Que eu acho que assim, eu gosto muito quando a gente começa a entender o verdadeiro valor de trabalhar dentro de uma rede colaborativa. Por quê? Eu estava assim, a gente fala que a rede, ela tem 5 princípios, tá? Uma rede colaborativa. Ela tem o primeiro princípio que é o da colaboração, que eu acho assim, no passado a gente tinha aquelas empresas que eram horizontais, né? Você tinha o chefe, você mandava. Uma rede, ela já tem ela tem uma outra organização, ela é horizontal, quer dizer, hoje eu estou na frente porque eu sou uma liderança, amanhã é você, amanhã é um outro, então assim, a gente tem uma coisa de colaborar com o outro, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal também, que é uma outra coisa da rede, é o fato de você se abrir, você ser transparente, você aceitar. Você lembra que no passado, aí é da minha época, né? Eu escutava assim, meu pai falava assim, meu filho,
o sucesso do teu negócio depende de você guardar segredo, né? Assim, então, tinha essa coisa assim, né? Que o segredo era a alma do negócio. Lembra? Fala assim, o segredo é a alma do É. negócio. Não é. Hoje em dia, a gente fala assim, a transparência é a alma do negócio. Porque quanto mais você ser transparente, mais você realmente está mostrando quem você é, quem é a tua organização. Quanto mais compartilhar, né? Então, o fato de você compartilhar, você está potencializando os conhecimentos. Então, olha que legal que está aí você conversando. A gente está compartilhando nossos conhecimentos. Ninguém está perdendo, está todo mundo ganhando. Então, assim, isso é uma outra coisa legal. Esse compartilhamento. Uma outra coisa é de você ser da tua integridade. Uma rede, ela só vai conseguir se constituir quando nós somos íntegros, quando nós temos confiança, quando eu sei que você é verdadeira. Aí a gente está falando de empatia, de ser verdadeiro, de ser honesto. Porque ser uma rede colaborativa, a gente parte de uma premissa que eu confio no que você está fazendo. Né? Assim, então, essa integridade, essa é uma coisa extremamente importante. E a última coisa que fala da rede, que é uma coisa também, uma característica, é essa questão da interdependência, né? A gente é um sistema. Nós somos um sistema. Não adianta eu pensar só em mim e você pensar. Na realidade, a gente é interdependente. Então, quando a gente pensa em solução, e aí é o que a gente está falando, não adianta só o governo pensar numa solução e eu jogar a culpa para o governo. Não, eu faço parte dessa sociedade civil. O governo está lá, a empresa está lá, as organizações sociais estão lá, as escolas estão lá. Então, isso é um sistema. E a gente tem que entender que isso é uma interdependência. Aquilo que a gente faz afeta de uma certa forma o outro. Então, assim, e aí que é o rico quando você consegue começar a trabalhar dentro desse conceito de rede colaborativa. Porque a gente estabelece o quê? Uma relação de ganha-ganha. A gente foi criado num outro modelo, né? Que era uma relação de ganha-perde. Né? Para eu ganhar, você precisava perder. Né? Assim, que era a relação das concorrências, das empresas. Não, a gente tem que viver uma outra relação. Todos nós temos que ganhar. É uma relação de ganha-ganha. Né? Assim, isso não é... Não estou falando de discurso de comunista, de socialista, nada Não. disso. A gente só é legal uma Pois é. relação, só é legal uma relação quando as duas partes ganham. Então, assim, então conviver isso, e acho que é legal, por exemplo, quando a gente vai lá no Cívico, né, que a gente vê todos os projetos que estão trabalhando para impacto social, ali a gente tem um grande exemplo de uma rede colaborativa. Né? Então, a gente tem uma oportunidade ali mesmo no Cívico de estar compartilhando saberes e da gente somar esforços para quê? Para transformar as comunidades do nosso entorno. Então, eu sou muito feliz de Total. trabalhar, eu sou muito feliz de trabalhar nessa área, eu gosto demais. Que bom ouvir isso, né? Porque isso esse tipo, a gente quer mais e mais, José, né? Assim, porque você fala de rede, quando a gente fala rede, aí falando cívico, comunidade, todos esses termos que a gente usa, né? Tem muita força. Imagina, claro que a gente consegue criar solução para tudo se a gente, né, se unir nessa troca de saberes que você falou, É. né? Quando você falou no início sobre a cocriação, isso é fundamental, porque eu não sei, imagina, ninguém sabe tudo, né? A pessoa que vive uma realidade, ela sabe muito mais do que uma outra que vive em outra realidade, né? Então, são essas trocas que vão fazer a gente entender, né, como uma sociedade pode ser para todos, porque todos e todas, porque senão a gente faz com que realmente só prevaleça aí aqueles que, né, e não é papo como você falou, comunista, ninguém está aqui, né, tomando nenhum tipo, levantando nenhuma bandeira, mas é claro, gente, não faz sentido, né, se não for um ganha-ganha, né, não faz sentido. Sabe, Ana, eu tenho, muitas vezes, a gente é chamado para conversar com as empresas, né, porque numa pesquisa sobre o voluntariado, do Ibope do ano passado, saiu um dado muito interessante, que era em torno de 88% das pessoas praticam alguma atividade voluntária por intermédio da empresa, tá? Elas não, dificilmente elas vão para o intermédio sozinho ou elas vão por intermédio de alguma outra organização. Então, quando a gente fala um pouco com as empresas, a gente fala do grande poder que ela tem de fomentar essa questão da prática do voluntariado. E o que ocorre muitas vezes, aí eu dou uma puxada sempre, eu falo para as empresas, que as empresas elas acham que elas sabem aquilo que a comunidade precisa.
né? Então, eu cansei de ir em empresas e ver lá programas de voluntariado e aí a turma da empresa fala assim, ah, legal, eu queria fazer uma ação, quero fazer uma ação de voluntariado, eu quero ir lá pintar uma parede, vamos reformar tal. E eles não chegam, eles não perguntam para as comunidades aquilo que realmente eles querem. Então, eu tenho chamado muita atenção para isso, porque quando a empresa às vezes ela tem ainda aquele vício de achar que ela sabe aquilo que o outro precisa. Ah, por quê? Porque eu tenho mais conhecimento, né? Eu tô mais assim, então eu estudo muito mais, então eu sei o que você precisa. Não, você não sabe o que precisa. Tanto é que dentro do nosso novo modelo da Parceiros, a gente fala o seguinte, olha, a gente coloca o cliente no centro, né? Assim, então, a gente tem que ouvir legal aquilo que esse cara está nos demandando. E aí o fato de ouvir, a gente fala que a gente precisa escutar, porque ouvir, você escuta, ouviu lá e não toma nada. Escutar é realmente você ouve, você internaliza, e aí a gente vem para um segundo momento, que é decodificar. Eu preciso efetivamente entender qual é a tua dor, qual é a tua necessidade, o que a gente precisa trabalhar, qual solução que vai atender essa demanda. E aí a gente fala, ok, e aí por isso que a gente mudou então, a gente então escuta, decodifica, e aí que a gente teve uma grande mudança na Parceiros. Aí a gente olha para dentro, vê aquilo que a gente tem, mas a gente olha necessariamente para fora e traz outros parceiros para trabalhar com a gente, entende? Formando sim uma rede colaborativa. Então, por isso que a gente fala mais agora, não é se você quer ajudar, a gente sabe como, não. É só juntos. Então, esse é o nosso posicionamento mesmo. Então, assim, o que nos interessa é atender aquela demanda que aquele cliente ou aquela comunidade ou aquele território precisa. Bom, se vem a Parceiros, vem uma outra organização para construir essa solução, ótimo. O importante é que a gente atenda aquela demanda. Então, assim, isso tudo que é um novo olhar. Então, assim, aí a Parceiros realmente se reinventou totalmente. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito mais Incrível. e aí a gente olha, bom, ok, então vamos criar uma rede. Então, a Parceiros ser um pedacinho, eu tenho lá, a gente estava até falando esses dias do pessoal aí do Cívico, isso que me fugiu o nome. Santo Caos. A gente estava até comentando essa semana com a turma que trabalha em engajamento. Vamos chamar o Santo Caos, vamos pensar em outros que a gente entende dentro do Cívico que pode ajudar a gente a pensar numa solução. E Que bacana, o legal. importante é a gente atender aquela demanda, né? E aí a gente tem que desapegar. Eu acho que isso é importante. Para você trabalhar dentro de um conceito de rede Maravilhoso. colaborativa, você precisa se desapegar daquilo que você acha, porque assim, a tendência nossa sempre eu sei sobre esse tema, eu sei tudo. Não, você não sabe, né? E quando a gente vai para uma comunidade, então, aí que você fala assim, meu Deus, como eu não sei absolutamente nada, né? Assim, e aí você vai vivenciar as experiências. A gente faça essas reflexões, sabe? E quem quiser participar, como é que é hoje para fazer parte, né, da rede, da Parceiros Voluntários? Bom, a gente tem assim, eu passo meu contato direto, que pode ligar para mim direto também, eu compartilho, eu não tenho É, problema, que é o 51, né, meu telefone é o 999578262, mas também tenho, a gente tem que tá, anotar. então 51 999578262, mas aí tem pelas redes sociais, me contacta pelas redes sociais, a própria Parceiros Voluntários, se você acessar lá hoje o site da Parceiros, a gente tem uma página nova que a gente criou do Só Juntos, e lá a gente está colocando o quê? A gente está compartilhando a ação de todo mundo. A gente pegou o pessoal, conversou com o pessoal do Ponte a Ponte, que eles criaram uma planilha de mapeamento de todas as ações que estão acontecendo no Brasil todo. Legal, a gente está compartilhando lá. Se alguém quiser compartilhar a sua ação, manda uma mensagem na minha rede social, no meu LinkedIn ou para o meu e-mail, para o e-mail da Parceiros, que é falapv@parceirosvoluntários.org.br. A gente conversa, a gente coloca assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, quanto mais a gente compartilhar aquilo que a gente está fazendo, todo mundo cresce, entende? Então, assim, é só querer mesmo. Acho que, assim, pessoal, todo mundo tem meu contato, eu estou super disponível para a gente trabalhar juntos, porque eu entendo que é isso. Não dá para a gente segregar, não dá mais para cada um ficar pensando de uma forma isolada.
Nós somos um sistema, né? É que nem a gente fala, o nosso corpo é um exemplo. Nós somos um sistema. Para o teu coração, vai fazer como? Né? Assim, então, a comunidade, a gente tem que ter essa visão sistêmica. Tem um cara, né, que é o Capra, né, que é um sociólogo, ele é um cientista, ele fala uma coisa muito legal. Eu até estava lendo uma frase dele que ele fala assim, ó. A compreensão sistêmica da vida deixa clara que a mudança será absolutamente necessária. A gente está passando e a gente vai passar por essa mudança. Né, assim, e não é só para o bem-estar, ele fala das empresas, do governo, mas também para a sobrevivência nossa como seres humanos, entendeu? Então, assim, essas mudanças, elas vão acontecer e elas têm que acontecer. Até para garantir a nossa sobrevivência, a sustentabilidade da raça humana como um todo. Então, assim, então a gente tem que ter essa compreensão que é sistêmica. A gente não é um ser único, né? Todo mundo está Uhum. interconectado, existe uma interdependência. Então, aquilo que a gente faz, se eu faço uma coisa para ti, isso de mal, isso vai provocar para uma outra, isso vai acabar retornando para a gente, né? Acho que é aquela coisa da corrente do bem, né? Eu acredito muito nisso, Uhum. sabe, Ana? E eu acho que só assim que realmente a Eu gente também. vai superar essas questões, superar esses desafios, né? Somente dessa forma, É, sabe? porque o Covid é um dos desafios, né? A gente tem muitos outros, né, ainda para realmente, como sociedade, né, para a gente lidar, para a gente solucionar. Alguém colocou aqui, já passou um comentário, mas nessa linha que você trouxe aí da consciência coletiva, Aham. né? Assim, a gente está vivendo, eu acredito também numa mudança de consciência, né? E tem que imperar uma consciência coletiva que faça sentido para todos, né? É positiva quando você traz também esse otimismo, não é otimismo, eu sou uma pessoa otimista, não, porque acredita na força do ser humano, né? No seu potencial mesmo de criar e de transformar, né, o mundo para melhor. A gente vem transformando, vem criando coisas maravilhosas, mas por algum motivo, né, ou vários motivos, mas acho que de pensar nesse sentido que também você trouxe individualmente, a gente foi se distanciando de um propósito que é de todos fazerem parte do mundo, né? E do mundo a gente cuidar dele, né? Porque esse impacto que a gente causa no dia a dia, né? Algo que acontece agora, a gente viu, né? Na China vem chegar aqui, então o que você faz aqui chega, né? Vai longe. Isso é reverbera, né? Sim, Então, assim, essa consciência coletiva que a gente tem que ter realmente que, até porque quando a gente fala de empreendedorismo, de impacto, não é só quem é empreendedor, né? Todas as pessoas causam impacto na vida, né, do outro, no mundo, no planeta. Então, o que a gente está fazendo? Eu falo é para mim mesma, não estou, né, querendo dar lição para ninguém, porque eu tenho muito que aprender e muito que mudar, né? Eu vou fazendo, eu falo, gente, eu realmente até hoje, né, eu não fiz isso, alguma coisa que, sabe, me desperta, mas eu acho que é isso, a gente tem aqui um despertar é. agora, né? É exatamente Temos que isso. fazer um trabalho. E é aquilo, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar realmente esse momento. Há 2 semanas atrás eu recebi um vídeo muito interessante que era sobre o Covid e era um vídeo que a pessoa agradecia ao Covid. Dele ter oportunizado um momento de reflexão, um momento de parada, do mundo ter parado, então o meio ambiente agradecia, né? Porque os níveis de poluição diminuíram. E ele fazia sobre uma outra ótica, sabe? Então, aquilo, eu sei que é jargão do copo meio cheio, do meio vazio, né? Mas eu acho que tudo a gente tem que entender, tá, mas por que realmente, o que que eu tenho que realmente pensar, sabe, assim? Vamos fazer uma reflexão, né, assim, então, tá, esse foi um momento que está sendo um momento da gente repensar mesmo. É difícil, porque tem dia que a gente está que nem maluco dentro de casa, porque assim, Ah, sim. é diferente você ter home office, até o meu time, a gente tem trabalhado, todos os dias a gente tem reunião, o time da parceiros, né? A gente está trabalhando que nem uns malucos. Maluco, mas assim, Mas ok, é o nosso trabalho. Até imagina assim, se nesse momento você, como uma instituição que está trabalhando para a questão de impacto social, trabalhar para a comunidade não tivesse trabalho, alguma coisa estava errado, né? Então, Exatamente. assim, e aí a gente tem trabalhado realmente muito
Mas aí, lógico, tem dias que você tá cansado, tem dias que você não tá de boa. Aí a gente tava falando assim, Zé, é que a gente não tá trabalhando home office, é que na realidade a gente não pode nem sair para fazer uma reunião num café, entendeu? Assim, então, a gente É. fica assim, dá momentos de exaustão. Agora, tem dia que realmente é difícil. Mas ok, vamos fazer então, aproveitar esse momento de reflexão para a gente pensar em coisas positivas e pensar em produzir outras coisas, né? Então eu vou por essa linha, sabe? Inclusive com o time da Parceiros, a gente tem trabalhado bastante nisso, né? Nesse sentido, sabe? De pensar em novos projetos, de Sim. que forma que a gente pode impactar e pensar. Hoje mesmo, a gente então estava no webinar conversando com. Era um pessoal de Salvador, pessoal do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e a problemática era os idosos. Então, assim, imagina que a gente está falando de um universo da população aí de. Um terço da população já está acima dos 50 anos. Se a gente pensar hoje, Sim. 66% dos idosos, eles não moram sozinhos, eles moram além do cônjuge com familiares. Se a gente pensar que grande parte hoje das famílias são sustentadas por esses idosos, e esse número está Sim. aumentando, hoje a gente já está falando de mais de 25, 26% das famílias depende da renda deles. Isso só vai aumentar, por quê? Porque na realidade as pessoas estão sendo demitidas, mas esses idosos têm rendas de pensão ou de aposentadoria, e eles que estão mantendo a família. E hoje existe um ageísmo, um preconceito em relação a esse público altíssimo, entendeu? Assim. E pior, e agravante, Você por... conhece a Hype 60 Sim, mais? Desculpa, eles você estiveram com a conhece gente a hoje. A Laila? Laila estava com a gente hoje. Ah, tá. Tava. Ah, A gente tá. chamou, a Laila tava. Então, é isso que foi legal, porque a gente só mediou. A parceiro só mediou. O nosso papel era mediar realmente, porque não é a nossa temática. A gente trabalha com organizações que atendem esse público, né? Mas o nosso, então, a gente trouxe a Laila, a gente trouxe pessoa do Conselho do Idoso, lá de Salvador. Então, a gente trouxe do órgão governamental. Então, a gente trouxe toda essa turma para a gente discutir sobre isso. E aí é bacana porque aí Muito bom. você vai compartilhando, e aí eu falo, né, que é compartilhar e não a gente fala assim, vou trocar uma ideia. Não, porque a troca significa que eu te dou uma coisa e você me dá outra. A gente está compartilhando. Então, a gente cuida muito com essa coisa das palavras, porque ela tem peso, né? Então, a gente estava lá compartilhando nossas ideias. E aí pensando em soluções para trabalhar com esse público, porque vocês já se deram conta que o idoso vai ser o último a sair da quarentena? Se a gente começar a pensar, porque ele é o público hoje de situação de risco, né? Então daqui a pouco a gente vai ter medidas de começar a relaxar, mas o público idoso talvez seja o público que só vai sair das suas casas lá por agosto, né? Então a gente tem que pensar em Sim. soluções. Então, assim, e é bacana que hoje a gente estava falando de uma solução muito legal que nasceu de uma rede colaborativa. Então, assim, de pessoas, de jovens que acabaram montando um aplicativo para atender idosos, para fazer compra para esses idosos dos supermercados. Então, assim, olha que Olha que legal, né? legal. Assim, então, esse jovem entende que ele pode ir no supermercado, então ele pode fazer uma ação de ir lá fazer uma compra e levar isso pro vizinho. Então, é o vizinho do bem também que eles chamam. Então, É o vizinho do bem, né? Eu vi, acho que eu vi, porque até foi engraçado, aqui no prédio que eu moro, uma moradora colocou no elevador um aviso que estava à disposição para ajudar e criou um grupo, né, no WhatsApp, exatamente para as pessoas idosas, quem é mais jovem, quando vai, aí avisa, olha, estou indo ao supermercado, alguém quer alguma coisa? Então, é muito legal, né? E esses caras viram que tinha essa, né, demanda e criaram um aplicativo, olha, criaram o aplicativo. fantástico. Então, e aí, olha a riqueza, né? Assim, então, isso é uma rede colaborativa. É. E aí, o que é mais rico é o seguinte: essas redes hoje a gente tem a capacidade, por conta da tecnologia, a gente consegue potencializar isso tudo. Então, assim, se eu não tivesse a tecnologia, talvez eu não conseguiria montar uma rede, esse aplicativo Vizinho do Bem. Então, hoje, o fato da gente ter desenvolvido essas tecnologias, esse mundo digital, ele tem permitido a gente potencializar essas soluções, entendeu? Então, é aquilo, eu tenho escolha, né? Que a gente fala que é o livre-arbítrio. Eu posso usar para o bem ou para o mal. Então, eu Sim, posso usar, sim, essas tecnologias para o bem. E quando eu uso elas para o bem, eu potencializo o resultado delas. Então, acho que isso é importante a gente fazer sempre essa reflexão. muito bom. E eu acho que a gente pode, né,
encerrar essa conversa, não vou usar mais essa troca, gostei, Compartilhar. né? Esse compartilhamento. Isso, coisa boa. Pensando exatamente só juntos, né? Então, vamos lá, vamos fazer disso essa força, tirar daqui desse, né? Eu acho esse lugar que a gente está de reclusão, mas pensando em inclusão, né? A gente está na reclusão por conta de um momento, um afastamento físico, mas não do afastamento também um do outro, né? No sentido do ter cuidado, né? Realmente de olhar como eu posso. Se a gente está no privilégio, a gente está falando aqui de oportunidade, tem muita gente que está vivendo momentos muito difíceis, né? Nesse período, né? Então, quem não está, quem pode realmente, né, assumir um lugar de ajuda, isso aí tem uma força incrível, porque senão, gente, realmente, eu acho que um teste final, né, para a gente como humanidade. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que exercer a questão da generosidade, sabe? Então isso, justamente de olhar o outro, exercer realmente a empatia, porque tem muitas, mas muitas, muitas, muitas pessoas que estão vivenciando situações muito complicadas. Pessoas, a gente vê crianças que eram beneficiadas pelos projetos sociais não estão podendo ter os seus atendimentos direto. Essas famílias não têm como prover alimento. A gente pensa assim, eu falo assim, né? Muitos de nós aí temos as diaristas, né, que vinham nas nossas casas, e vocês já se deram conta que, por exemplo, elas não têm uma receita mais de recurso, né? E a gente nem tinha um vínculo empregatício delas, assim, poxa, se põe no lugar dela, sabe? Então, assim, a gente tem que exercer muito essa coisa da empatia. Então, assim, de que forma que eu posso estar ajudando, né? Assim, cara, se você tem condição, sabe? Ajuda, a gente tem condição de fazer. Não me venha com a desculpa que você não tem, a gente tem. Então, assim, eu não gosto de ver aquelas pessoas, eu não tenho como ajudar. Sim, tem N oportunidades, tem muitas coisas acontecendo. E aí que eu falo, então, assim, é uma questão de atitude. Então, a gente chama essa coisa da responsabilidade social individual. E o que é isso, né, quando a gente fala lá na Parceiros? É despertar em cada um de nós o nosso verdadeiro valor, nosso real valor. E quando você entende como pessoa, Ana, qual é o teu valor neste mundo, você se torna uma pessoa ativa e transformadora do mundo que está do teu lado. Entendeu? Quando você entende, não, eu estou aqui por alguma razão, eu não estou aqui só para passeio, né? Assim, eu tenho um papel importante, você vai exercer a tua responsabilidade. Seja que você vai ajudar na vida de uma pessoa que seja do teu lado, que seja uma única pessoa, mas com certeza você vai fazer, a gente fala, você está te sendo oportunizado participar do projeto de vida daquela pessoa, você está transformando aquela vida e você também está transformando a tua vida, né? Assim, você está se transformando. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Assim, então, a gente tem um papel e a gente só vai conseguir realmente mudar os nossos territórios, as nossas comunidades, o nosso entorno, se eu realmente exercer a minha responsabilidade social quanto indivíduo. Por isso que a gente fala assim, né, do só juntos. O só, porque tudo começa dentro de cada um de nós. Mas eu só vou conseguir fazer muito mais se eu me juntar a ti. Então, fico só juntos. Maravilhoso. Nossa, José, obrigada, viu? Eu que te Foi muito bom agradeço conversar por com ter você. oportunizado esse espaço aqui para mim. E Imagina, para todos muito bom. nós. Ainda bem que você está aí à frente da Parceiros Voluntários. Que bom que todo mundo aqui que participou, agradeço também, e que pôde ter um pouquinho, né, dessa sua história, conhecer um pouquinho e, quem sabe, se engajar nela, né? E obrigada por ter participado e que bom que você está no Cívico, para a gente poder, né, compartilhar mais. Obrigado, Ana. Um beijo para todos vocês aí. Agradeço a participação de todos. Obrigada, beijo Beijo. também. Tudo de bom aí. Tchau. Tchau.